Bom dia, jovens irmãos e irmãs. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada nos abençoem imensamente. Passando para deixar mais uma reflexão. Hoje eu quero conversar um pouquinho aqui sobre a falta de respeito dentro da Jurema Santa e Sagrada nos dias atuais. Há quase 20 anos atrás, quando eu conheci o Catimbó Jurema, já havia falta de respeito, mas era uma coisa difícil de se encontrar. Mas hoje em dia está demais. Quando eu comecei no Catimbó, com a graça de Deus, quando nós íamos visitar a casa, uma outra casa de um senhor mestre, de uma senhora mestra, nós, assim que entrávamos, tomávamos a bênção do sacerdote. Toda a reverência, todo o respeito. E quando, com a graça de Deus, eu me tornei mestre de Jurema, que eu ia visitar um outro mestre de Jurema, o mestre de Jurema que regia a casa, me colocava do lado dele e os filhos dele vinham me saudar. Da mesma forma, quando um mestre ia visitar o meu espaço sagrado. E é dessa forma que eu instruo meus filhos de Jurema, minhas filhas de Jurema. Quando eu vou visitar minha madrinha, a primeira coisa que eu faço quando chego com eles lá, tomem a bênção a ela. Quando eu ia visitar uma senhora mestra lá em Canguaretama, mesmo que não fosse minha madrinha de Jurema, que eu levava meus amigos, eu dizia, tome a bênção a ela. Isso é questão de reverência. E penso eu que deveria ser assim até hoje. Mas hoje nós encontramos algumas aberrações dentro do universo juremeiro. Por exemplo, certa vez eu presenciei um jovem, acho que ele tinha uns 2, 3 anos de Jurema, se referir a um mestre com mais de 50 anos de tradição, que teve pai biológico na Jurema, mestre de Jurema, avô biológico, mestre de Jurema. O jovem chegar e comentar, o trabalho desse mestre aí não vale nada, é conversa fiada. Como é que pode uma coisa dessa? Outra coisa que eu vivenciei alguns anos atrás, quando estava dirigindo uma sessão, dirigindo um trabalho, o terreiro estava lotado, quero dizer, o espaço era pequeno, mas tinham mais de 30 pessoas lá. E no meio do trabalho, 2 pessoas que estavam visitando a casa que Deus havia me dado para tomar conta, começaram a soltar fumaça uma contra a outra, no meio da sessão. Olha o tamanho da falta de respeito. Falta de respeito com Deus, falta de respeito com a Jurema, falta de respeito com o lugar sagrado que é o terreiro e falta de respeito comigo, sacerdote responsável pelos trabalhos daquela casa. O indivíduo vai visitar o templo do outro e fica lá dentro demandando contra outras pessoas, levando contra-axés, Isso é coisa que se faça, mas existe, infelizmente. Antigamente, quando nós nos deparávamos com um mais velho na Jurema, nós tratávamos o indivíduo com respeito. Hoje, o camarada com 2, 3 anos de Jurema se depara com um mais velho, ele estira o dedo, ele xinga o cara. Jovens recém-iniciados, nascidos há pouco na Jurema, saem por aí desafiando os juremeiros mais velhos, tratando com desdém, menosprezando, inferiorizando. E o que eu acho muito absurdo e até ridículo, recém-nascidos na Jurema, tentando ensinar juremeiros mais velhos a como se trabalha corretamente. O indivíduo nem aprendeu. Muitas vezes acendeu uma vela de modo ritualístico e quer dar aula a quem está lá na frente, a quem tem muitos anos à frente, na vivência do sagrado juremeiro. Agora, de quem será a culpa disso? Por qual motivo o ambiente juremeiro está se tornando um ambiente marcial, beligerante, que envolve os próprios juremeiros, voltam uns contra os outros? Por qual motivo tanto xingamento, tanto ódio destilado, tantas críticas ácidas, tantas coisas horrendas circulando no ambiente de Jurema? Quem é o culpado? Quem são os culpados? Bem, quando nós buscamos identificar os culpados dessa história, precisamos localizar primeiramente, possivelmente, sem querer julgar ninguém, mas possivelmente os pais dos indivíduos mal educados, o papai e a mamãe, que se uniram aqui neste plano tridimensional para gerar o indivíduo e não souberam educar. Porque a educação vem de berço. Se os pais dessas pessoas tivessem tido
o trabalho de educar seus filhos, com certeza não teríamos seres humanos tão mal educados e desrespeitosos circulando no planeta. Mas quando nós nos deparamos com crianças e adolescentes mal educados, sem sombra de dúvida, os pais são os principais culpados por essa má educação. Mas e quando o indivíduo tem estudos, quando o indivíduo já é adulto, quando o indivíduo já passou por muita coisa na vida e continua sendo mal educado, continua tratando as pessoas com desrespeito, selecionando pessoas para gerar polêmicas e intrigas. Teve tempo, teve educação, teve condições de se observar e pelo menos tentar, com sinceridade, melhorar-se como ser humano. Tá? Mas não está fazendo isso, não fez isso, até o presente momento. Então esses indivíduos são os principais culpados de suas histórias. Eu digo isso porque um homem consciente, uma mulher consciente, sabe quando está errando. Um homem desperto, uma mulher desperta, é capaz de identificar seu próprio erro e procurar se corrigir. E falta de respeito é um erro grave, porque quem gosta de respeito dá o exemplo. Mas e quando o cidadão ou a cidadã é formado na Jurema, é juremeiro, pode se identificar, se intitular como juremeiro, e mesmo assim sai por aí, fazendo estripulias, faltando ao respeito com as pessoas, dentro e fora do ambiente juremeiro, de quem é a culpa? Um juremeiro que falta ao respeito com um mais velho, com uma mais velha, não foi bem educado por seu mestre. Tomo, por exemplo, minha mestra e minha madrinha, de Jurema e de Umbanda. Tenho certeza absoluta que essas senhoras educam muito bem os seus filhos, porque nós que somos filhos de fato de Jurema, sabemos respeitá-las, reverenciá-las, mas não apenas respeitá-las e reverenciá-las. Nós sabemos, aprendemos, e assim como aprendemos, ensinamos a reverência a todas as pessoas e a todos os espíritos, encarnados e desencarnados, estejam no plano que for, no nível que for. Todos os seres merecem respeito, e assim nós aprendemos, e assim nós ensinamos. Humildemente falando, falo isso como sacerdote, por Deus. Quando nós nos deparamos com um garoto mal educado, uma menina mal educada, que busca ingressar na Jurema, é nossa obrigação sacerdotal fomentar, semear, além de ciência, além de fundamentos, além de preceitos, a boa convivência, o respeito, a educação, a reverência, não apenas para com outros sacerdotes, mas para com todos os seres humanos. Isso é fundamental. Isso é essencial. Uma criança que vê todos os dias seu pai ou sua mãe gritando, xingando, depreciando os outros, ele tende a repetir esse tipo de ação. Imagine aí, um filho de Jurema que observa o seu mestre, a sua mestra, depreciando as pessoas, humilhando os outros. A não ser que ele passe por um processo de transformação profunda, ele vai tender a seguir os passos de seu instrutor. Tá? Então, por favor, aprendi com minha mais velha que a Jurema não é só uma planta, a Jurema não é só um chá, a Jurema não é apenas, isso é muita coisa, mas não é apenas uma cabocla, uma entidade espiritual. A Jurema é uma filosofia de vida. Reflitamos sobre isso. Se nós almejamos o respeito, sejamos fomentadores do respeito. Se nós exigimos reverência à nossa concepção do sagrado, precisamos aprender a reverenciar a concepção do sagrado dos outros. Tá, isso que eu tenho a dizer. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada nos abençoem. Aproveitemos o tempo que temos para difundir a paz e o respeito, e não a violência. Grande abraço, até breve. Boa tarde, jovens, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Saúdo a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês, rogando desde já que Deus e a Jurema Santa e Sagrada vos abençoem imensamente, passando para
realizar uma breve reflexão sobre a palavra catimbó. Comecemos lembrando o seguinte: catimbó é uma palavra de origem indígena, oriunda do tupi antigo, que é a língua falada pelos nativos do litoral brasileiro. O tupi antigo está intimamente ligado ao grande tronco linguístico-cultural tupi-guarani. E quem conhece o Guarani e conhece o tupi sabe que as línguas de fato se parecem. Consequentemente, a palavra catimbó, oriunda do tupi antigo, está presente no Guarani. Catimbó, caatimbó no tupi antigo. Traduzindo para a língua portuguesa quer dizer fumaça de mato. No Guarani nós encontramos a mesma expressão, catimbó, sendo traduzida para a língua portuguesa como vapor de erva. Então, veja bem, catimbó é fumaça, não é outra coisa. Alguns estudiosos das tradições afro-brasileiras, afro-ameríndias, indígenas, desenvolveram traduções esquisitas para o termo catimbó. Alguns chamam de surra violenta, outros disseram que era um cipó venenoso. Já houve quem afirmasse que catimbó não tinha qualquer ligação com tradição indígena, que o catimbó era um cipó africano que foi trazido para o território brasileiro pelos irmãos que estavam sendo escravizados durante o período colonial. Mas vamos aos fatos, humildemente falando, cada coisa em seu lugar. Cada povo contribuiu com sua cultura, com sua espiritualidade, com seu trabalho para a formação da cultura e das estruturas da sociedade brasileira, tá? Mas catimbó é um termo de origem indígena, isso é inegável. E em contexto indígena, em contexto nativo, em contexto original, em seu contexto original, a palavra catimbó está relacionada às práticas mágicas, aos trabalhos espirituais dos pajés. Os pajés do passado e do presente manipulam ervas medicinais, manipulam ervas marciais, manipulam ervas mágicas e, seja através de defumadores ou através do próprio cachimbo, ou através de charutos específicos, tá? Eles enviam fumaça, uma fumaça plena de significado, plena de força transcendental, voltada à cura de alguma mazela mental, emocional ou física, voltada à destruição de um malefício. Enfim, a prática do trabalho mágico espiritual, mágico medicinal com a fumaça é o catimbó. E várias etnias brasileiras, em realidade várias etnias americanas, porque nós encontramos o trabalho do catimbó, o trabalho com a fumaça do mato, a fumaça do mato, espalhado por todo o continente americano. Várias etnias foram catimbozeiras, em linhas gerais, né? Mas um ponto interessante é que nem todas essas etnias foram juremeiras. Então, quando nós utilizamos a expressão catimbó-jurema como um dos nomes para a religião ou culto a Jurema contemporâneo, nós estamos nos referindo, quando utilizamos esse termo catimbó-jurema, ao trabalho com a fumaça realizado pelos juremeiros. O culto a Jurema nasce no Nordeste brasileiro. Tá? É uma tradição que surge localizada em uma região específica da América do Sul. Tá? Mas o culto ao tabaco, como planta de poder, como planta mestra, como divindade, está espalhado pelo continente americano. É bem mais amplo que o catimbó-jurema. Sua área geográfica, sua expansão, seu território de expansão é bem maior. E em contexto juremeiro mais antigo, o tabaco, que algumas etnias aqui do Nordeste chamam ainda hoje Badzé, minha família de Jurema trata o tabaco dessa forma, porque este é o nome que este espírito divino, essa extensão de Deus manifesta em forma de vegetal, recebe. Tá? O tabaco foi uma das várias plantas cultuadas pelos antigos juremeiros. Parte desse culto se perdeu, obviamente. Há muito catimbozeiro hoje que fuma à torta e à direita e não conhece a história desse vegetal sagrado, não conhece a cosmovisão dos índios que desde sempre o cultuam. Tá? Tem gente que usa a planta sagrada para tudo que é finalidade, achando que isso é possível. Tá? Mas, enfim, em linhas gerais, o tabaco, planta sagrada, medicina sagrada, vegetal sagrado, é um ser divino reverenciado pelos juremeiros desde longa data. E ao lado dessa planta, também vem sendo cultuada há milhares de anos
Só que aqui no Nordeste brasileiro, agora é que está se expandindo, nas últimas décadas, o Catimbó Jurema está se expandindo para outras regiões, tá? Mas durante muito tempo, o culto a Jurema esteve localizado aqui no território do Nordeste brasileiro. A Jurema também é uma planta mestra, é uma planta de poder. É uma planta que transcende as estruturas físicas, os limites físicos do vegetal. Ela possui um espírito que abrange outras áreas da natureza, inclusive aspectos transcendentais, psíquicos, energéticos dos reinos animais e vegetais. A Jurema é uma divindade, assim como o tabaco é uma divindade. É importante que o catimbozeiro saiba disso. E entre os pajés e seus herdeiros culturais e espirituais, os mestres de Jurema, a palavra catimbó possui mais de um significado. Ela tanto é fumaça, fumaça de mato, defumação, vapor de erva, como é um dos nomes que a tradição recebe, o culto a Jurema recebe. O culto a Jurema, em algumas regiões do Nordeste, é chamado culto aos senhores mestres. Esse é um termo incomum, tá? Pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, pouca gente nomeia o culto a Jurema como culto aos senhores mestres. O culto a Jurema também é chamado Jurema, Jurema Sagrada, Jurema Santa e Sagrada, Catimbó Jurema, Jurema Catimbó e simplesmente Catimbó. No que se refere à prática propriamente dita, e resumindo neste elemento que dá muito pano para manga trocar ideia sobre isso, mas vamos ser pontuais. As fumaças às direitas, ou seja, o catimbó à direita, essa é uma expressão utilizada no universo do catimbó juremeiro, tá? Mas a fumaça à direita é a fumaça voltada à cura, e a fumaça à esquerda é uma fumaça marcial, geralmente utilizada para desmanchar malefícios. Devido ao processo de colonização do território brasileiro, em que muita coisa foi mal traduzida, muita coisa foi deturpada, depreciada pela catequese, infelizmente, né? Os significados dos antigos ritos foi sendo perdido, os significados foram sendo perdidos, muita coisa adormeceu e muita coisa mudou. Tá, mas aí implantaram aqui no universo indígena, no universo ameríndio, a crença numa coisa chamada inferno, a crença numa outra coisa chamada diabo, satanás, que no universo indígena não existia, e infelizmente muito juremeiro assimilou isso aí. Tá? E há quem considere as fumaças à esquerda como sendo fumaças malignas, em que mestres entram numa linha perversa para derrubar, para destruir pessoas, etc. Mas isso aí no catimbó Jurema mais antigo era inexistente. É importante que a gente se lembre disso. Inclusive o que hoje as pessoas chamam malefício, há muito tempo atrás, um bom pesquisador vai encontrar informações a esse respeito, tá? A prática de malefício era algo proibido dentro da aldeia. E aí nós encontramos hoje muito irmão, muita irmã falando em decolonização, decolonizar o catimbó, retira Jesus do catimbó, retira os santos católicos do catimbó, deixa só a Jurema. Então é o seguinte, pô, se o cara quer retirar Jesus do catimbó, então ele também tem que retirar o maior de todos os fantasmas, que é esse tal de Satanás. Retira essa história aí que foi empurrada goela abaixo dos índios, tá? Quando as divindades antigas foram diabolizadas, foram perseguidas, foram depreciadas, a igreja tratou as nossas divindades originárias como sendo seres do inferno, e muita gente assimilou isso aí e acabou alimentando, a princípio na base da pancada. Aí depois, infelizmente, o processo cultural engrenou e a coisa está do jeito que está. Mas a fumaça entre os pajés que conhecem esse mistério é um meio de se comunicar com as entidades espirituais da natureza. É uma forma de interagir com a própria divindade que gerou todos os seres. É importante que nós nos atenhamos ao que os nossos ancestrais deixaram como legado, porque senão daqui a pouco a gente está chamando Jesus de Genésio, fazendo uma coisa, tendo certeza que é uma coisa, mas em realidade será outra.